Sabe, no universo militar, uma dúvida sempre surge. Quem é que tem o poder de punir? Será que um oficial de patente mais alta pode simplesmente sancionar qualquer militar abaixo dele? A resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar as regras da competência disciplinar nas instituições militares estaduais. Vamos entender quem realmente tem essa autoridade e, mais importante, por quê. É uma estrutura cheia de detalhes, mas a gente vai passar por cada um deles para não sobrar nenhuma dúvida. Ok, e aqui que tudo começa. Essa ideia de que a competência é ligada ao cargo e não à patente é a regra de ouro. Pensa comigo, um major que comanda uma unidade, ele tem poder disciplinar. Agora, um outro major, talvez até mais antigo que ele, que trabalha numa função administrativa só de assessoria, esse talvez não tenha. O que realmente importa não é a estrela no ombro, mas a cadeira que a pessoa ocupa e as responsabilidades daquela função. Esse princípio, que vem lá do artigo 45, é o que segura as pontas para que a disciplina não seja aplicada de qualquer jeito. É a base de todo o sistema. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos reforçar essa ideia principal do cargo contra a patente. Depois, a gente vai desenhar a cadeia de comando oficial para ver quem está no topo e quem está na base. Em seguida, vamos analisar o papel fundamental da corregedoria, que age quase como um poder à parte. Aí a gente entra em alguns cenários mais complicados, sabe? Onde as regras se cruzam. E por fim, vamos ver como e por que uma decisão disciplinar pode ser revertida. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. A lei é bem específica nisso. O grau hierárquico, bom, é a sua patente. Capitão, major, coronel. Já a função é o que se faz no dia a dia. Mas o cargo é o posto oficial, com todas as suas atribuições bem definidas. E é esse cargo, tipo comandante de companhia ou diretor de logística, que a autoridade disciplinar está amarrada. É uma forma de garantir que o poder de punir esteja sempre ligado a uma responsabilidade de comando direto. Exato. Essa é a pergunta que não quer calar. Se não é qualquer um que pode sair disciplinando, então quem pode? Felizmente, o código não deixa a gente no escuro. Ele define uma linha de autoridade muito clara. Vamos ver agora quem são essas figuras. E aqui está ela, a pirâmide da autoridade disciplinar, toda definida lá no artigo 45. Vamos visualizar como esse poder flui, sabe? Do topo, onde pouquíssimas pessoas têm autoridade sobre todo mundo, até chegar na base, onde muitos têm autoridade, mas só sobre seus subordinados diretos. A estrutura é bem clara, bem hierárquica. Lá no topo absoluto, o governador e o comandante-geral, com poder sobre toda a corporação. Logo abaixo, o chefe do Estado-Maior, que é o subcomandante, e o chefe do gabinete militar. Daí para baixo, o poder começa a se espalhar. A gente chega nos diretores e nos comandantes dos comandos intermediários. Pensa aí nos grandes comandos regionais. E finalmente lá na ponta, na linha de frente mesmo, estão os comandantes de unidade, tipo um batalhão, e os chefes de centro. O mais interessante aqui é que a autoridade está sempre ligada ao comando direto. Um comandante de unidade só tem poder sobre o pessoal dele, o que garante que a disciplina seja aplicada por quem realmente conhece a tropa e o contexto do que aconteceu. E esse exemplo prático aqui, olha, deixa a regra cristalina. Uma decisão administrativa analisou o caso de um Centro de Apoio Administrativo, um CEA. A pergunta era, o chefe desse centro, mesmo sendo um oficial, pode aplicar punições? A resposta foi não. E por quê? Porque um CEA é um órgão de assessoria, ele não tem autonomia como um batalhão tem. A função dele é dar suporte para outras unidades. Então o cargo de chefe do CEA não vem com a competência disciplinar. Isso só reforça a ideia. Não basta ser chefe, tem que ser chefe de uma estrutura com autonomia de comando. Agora, vamos falar de um personagem que joga com regras um pouco diferentes, a corregedoria. Pensa nela como órgão de controle interno da instituição. Ela não se encaixa perfeitamente naquela cadeia de comando que a gente acabou de ver, porque o trabalho dela é justamente supervisionar a disciplina em toda a corporação, de cima a baixo. E os poderes do corregedor são realmente bem amplos. Ele não está ali para lidar com as pequenas infrações do dia a dia. Ele conduz as investigações mais sérias, como o inquérito sobre condutas graves. É ele quem apura denúncias que vêm tanto de um cidadão comum quanto de um militar. E um ponto muito curioso é a autoridade dele sobre o pessoal inativo, os veteranos. Se o militar da reserva comete uma infração que mancha a imagem da corporação, é a corregedoria que age. Basicamente, enquanto os comandantes cuidam da disciplina no micro, a corregedoria atua como a grande guardiã da disciplina no nível macro. E o papel da corregedoria com um mecanismo de controle fica muito claro aqui. Se um comandante quer pedir o afastamento cautelar de um militar, que é uma medida super séria, ele não pode só mandar um ofício para o comandante-geral. A regra diz que esse pedido tem que obrigatoriamente passar pela corregedoria. Por quê?
para garantir que uma análise técnica, imparcial e aprofundada seja feita antes. A corregedoria funciona como um filtro, sabe? Um freio de arrumação para garantir que essas medidas mais drásticas sejam sempre muito bem fundamentadas. Mas a gente sabe que a vida real raramente segue um roteiro tão simples, né? O que acontece quando uma confusão envolve militares de batalhões diferentes? Ou quando um policial estadual se envolve numa ocorrência com um militar do exército? A hierarquia direta fica meio bagunçada, e aí o sistema precisa ter regras para resolver esses conflitos de competência. Felizmente, os regulamentos já pensaram nessas situações mais enroladas e criaram uma ordem de precedência bem clara para decidir quem é que assume o caso. E o código estabelece uma lógica bem interessante para esses conflitos. Vamos ver. Se militares de unidades diferentes se envolvem numa mesma ocorrência, quem resolve? A responsabilidade sobe na hierarquia até encontrar o primeiro comandante, que é chefe de todos eles. Faz todo sentido. Agora, se duas autoridades diferentes flagram a mesma falta, a de maior posto tem a preferência. Isso evita decisões conflitantes. Em casos com as Forças Armadas, a regra é simples, cada um no seu quadrado. E é muito importante notar que, por baixo disso tudo, o corregedor também pode atuar em qualquer um desses cenários. Ele funciona como uma espécie de carta coringa da disciplina. E para fechar, vamos falar do famosíssimo botão de desfazer. Uma sanção disciplinar depois de aplicada é para sempre? A resposta é não. O sistema tem um mecanismo formal para reverter uma punição, que é a anulação. O que é bem legal aqui é a simetria do sistema. As mesmas autoridades que têm o poder de aplicar uma sanção, aquelas da lista do artigo 45, são as que têm o poder de anular. Elas podem reverter uma decisão delas mesmas ou uma decisão de um subordinado. Isso tem uma consequência prática bem interessante. Um novo comandante, quando assume uma unidade, tem a autoridade legal para revisar e, se achar que é o caso, anular uma punição aplicada pelo seu antecessor. Isso garante um novo olhar sobre casos antigos. Mas atenção, anular uma punição não é um ato de favoritismo, não é passar a mão na cabeça. A autoridade precisa de um motivo muito forte, que se resume a duas palavras: ilegalidade ou injustiça. Ilegal quer dizer que o processo teve alguma falha, a lei não foi seguida direitinho. E injusta quer dizer que, mesmo com o processo correto, a punição foi exagerada ou baseada em fatos que depois se provaram errados. E essa não é uma decisão solitária, geralmente envolve ouvir o parecer do Conselho de Ética e Disciplina da unidade, o que coloca mais uma camada de análise na coisa toda. E essa porta não fica aberta para sempre, não. Existe um prazo de validade para esse direito de anulação. O pedido tem que ser feito em, no máximo, 5 anos depois que a punição foi aplicada. Por quê? Para garantir o que a gente chama de segurança jurídica. Depois de um certo tempo, as decisões precisam ter um ponto final, para que tanto a instituição quanto o militar possam seguir em frente. Então, no final das contas, o que a gente vê é um sistema que tenta com todas as forças trocar a arbitrariedade pela previsibilidade. Ao amarrar o poder ao cargo, criar uma hierarquia bem definida, estabelecer um órgão de controle e ainda prever uma forma de corrigir os próprios erros, o código busca um equilíbrio. Mas a pergunta que fica é, na prática, essa estrutura toda, cheia de regras, consegue sempre garantir justiça? Ou será que às vezes a complexidade acaba se tornando um obstáculo? É o eterno debate entre a autoridade e o que é justo.